Glória a Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilhoso momento de louvor. Obrigado, grupo de louvor, por nos ter conduzido. E o prato do dia hoje é 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Aleluia. Esse é um manjar que o Senhor tem para nós nesta tarde. Aleluia. Capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 13 até o verso 25. Nós vamos estar lendo vários textos desse primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Agradecia aí da projeção uma atenção especial, como sempre. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor diante dele durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido e com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Pai, por este momento que tivemos aqui. Eu te agradeço, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos deu para ministrar nesta tarde. E eu peço que o teu Santo Espírito, porque só Ele pode fazer a obra, porque só o teu Santo Espírito pode convencer, só o teu Santo Espírito pode mudar, só o teu Santo Espírito tem poder para transformar o homem. E eu peço que Ele possa trabalhar nas nossas vidas nesta tarde. Pai, nos limpa pela tua palavra, nos transforma, nos faz pessoas melhores a cada dia, olhando para o Senhor e nos fortalecendo na graça que há no Senhor Jesus. Eu te peço, te apresento cada alma aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, primeira carta, escrita pelo apóstolo Pedro. Uma carta escrita a uma igreja perseguida, uma igreja fugida, uma igreja que estava sendo perseguida por aquilo que ela acredita, né? Perseguida por Roma, a quem o próprio Pedro chama nesta carta de Babilônia, né? Como que mostrando o quanto que Roma se havia corrompido, comparando Roma à Babilônia. E todos esses 5 capítulos desta carta falam desta pressão que até o Tales falou aqui, essa pressão do cristão que ele enfrenta todos os dias, né? Todos nós enfrentamos pressões, todos nós enfrentamos perseguições, todos nós enfrentamos situações complicadas na nossa vida, desde o pastor da igreja ao último membro que se batizou. Não é diferente. O que vai ser diferente é a maneira como lidamos com essas perseguições, como lidamos com essas dificuldades. E às vezes essas pressões nos levam a questionar como viver, como é que eu vivo numa sociedade que é completamente contrária a tudo o que eu acredito.
irmãos, nós vivemos numa sociedade completamente contrária aos valores cristãos. Eu não sei se você já percebeu isso. O certo virou errado, o errado virou certo, né? O anormal virou normal. Homens querem virar mulheres, mulheres querem virar homens, né? Crianças estão sendo adultizadas, enquanto os adultos estão sendo infantilizados. Está tudo completamente ao contrário, né? Uma sociedade onde os terroristas são os bons e os bons são terroristas, né? Vale tudo para combater os cristãos. Vale tudo. Vale até juntar causas completamente antagónicas. Quando um ativista LGBT se junta à causa de um Hamas, por exemplo, onde ele, se vivesse num país governado pelo Hamas, seria atirado de um telhado vivo, né? Então vale tudo, até as uniões mais antagónicas, mais contrárias, para combater os valores judaico-cristãos que nós vivemos, onde pessoas festejam a morte de um homem que defende família, que defende o Evangelho, que defende o diálogo aberto, que defende os valores cristãos. Então nós vemos que hoje uma pessoa que defende o que nós cantamos aqui, que defende o que nós pregamos aqui, que defende o que nós vivemos, hoje é considerado um inimigo da sociedade. E isso nós ouvimos, basta ligar o telejornal. Basta ligar o telejornal e nós vemos que esse tipo de conduta que nós praticamos aqui, para alguns é considerado maligno para a sociedade. Olha o cenário atual que nós chegamos, ao ponto que nós chegamos. Nós já vivemos, não se ilude, nós já vivemos uma verdadeira perseguição. O mundo ele está nos apertando de todos os lados. Você talvez possa estar distraído, mas o mundo está nos purgando. Como um corpo estranho, o mundo está nos rejeitando. E o próprio Jesus, ele já dizia assim, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Eu vos escolhi do mundo e por isso o mundo vos odeia. O mundo nos odeia, meus irmãos. Não tenho ilusões disso. O mundo odeia Cristo, que você diz que é o seu Senhor. O mundo odeia a cruz. O mundo odeia o facto de você ter uma família. O mundo odeia os seus filhos. O mundo odeia você viver em comunhão. Como tivemos ontem lá, que alguém chamou a polícia para nós. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo odeia você e odeia a mim. E Pedro, nesta carta, ele fala como que um cristão deve viver no meio dessa confusão que virou o mundo. Uma carta com quase 2000 anos, porque ela deve ter sido escrita ali no ano 64, depois do incêndio de Roma. Uma carta com quase 2000 anos, mas atualíssima para os dias de hoje. E eu imagino os crentes antigos fugindo das perseguições, porque esses crentes aqui estavam naquela região que hoje nós chamamos Turquia, muitos deles fugidos de Roma, porque os cristãos foram o bode expiatório perfeito para o incêndio de Roma. Até porque dos 14 bairros de Roma, 4 deles não arderam, e era precisamente os 4 bairros onde moravam os cristãos. Então, para Nero, aquilo foi uma maravilha. Eu tenho o bode expiatório perfeito para esse incêndio. E eles começaram a ser perseguidos, e essa carta é para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, e eles talvez pensassem assim, ao receber essa carta, olha, Pedro, né, o líder da igreja, ele talvez vai nos dar aqui uma estratégia para a gente combater essa perseguição. Talvez ele vai nos aconselhar a fazer uma passeata na Avenida Paulista, ou talvez ele vai nos, não estou criticando isso, talvez ele vai nos aconselhar a montar um partido político. Talvez ele vai nos ajudar a organizar uma rebelião contra Roma. E eles podiam pensar algo assim. Mas esse povo que estava sofrendo e desesperado, quando eles abrem a carta e começam a ler, depois da saudação, obviamente, eles começam a ler assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então Pedro, essa igreja em tantas dificuldades que ela estava, esse povo estava ali sofrendo, coisas que talvez nós nunca vamos sofrer, né? Fisicamente, perseguições, mortes, prisões. No meio disso tudo, Pedro começa a pensar assim: olhem lá para cima, olhem para o alto, olhem para aquilo que Jesus fez, olhem para aquilo que Deus fez. Lembrem-se que a nossa esperança não está aqui nesta terra, a nossa esperança está nos céus, porque nós temos tendência de nos esquecer que é para lá que nós vamos. Nós vivemos neste mundo como se nós fôssemos pertencer a este mundo ou ficar neste mundo. E antes de mais nada, Pedro diz assim: olhem para cima. Muitos têm depositado sua confiança nas coisas deste mundo, em líderes políticos, em campanhas, em coisas. Nós não somos alienados, nós devemos exercer a nossa cidadania, mas a nossa confiança, ela tem que estar nos céus, ela tem que estar no Senhor Jesus. E eu pergunto: para onde é que nós temos olhado? Para onde é que nós temos os nossos olhos fixos? Porque como que nós queremos que o céu deixa sobre nós, que o Espírito Santo deixa sobre nós, com poder, com graça, com a operação de milagres e maravilhas, se nós não olhamos para o céu? Nós estamos a olhar para as coisas dessa terra, e a Bíblia diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Enquanto a igreja não começar a olhar para o céu, a glória não desce, o Espírito Santo não vai operar, porque nós estamos agarrados às coisas deste mundo. E Pedro diz assim: vocês estão sofrendo, estão passando perseguições, olhem para o céu, porque aquilo que está reservado para nós lá é incorruptível. Podem roubar a sua casa, podem roubar o seu carro, podem te crucificar, podem te queimar numa fogueira, mas a tua salvação ninguém vai tirar de ti. Aleluia. E talvez nós olhamos para este mundo e ficamos desesperados, mas lembre-se, a nossa esperança não é neste mundo, até porque nós já afirmamos um dia que nós morremos para este mundo. Alguém lembra o dia que afirmou que morria para este mundo? Eu lembro. Dia 6 de novembro de 2011, numa praia em Cascais, em Oeiras, Portugal. Naquele dia eu disse assim: eu morro para o mundo e eu vivo para Cristo. É que às vezes nós temos que nos lembrar disso, porque depois a Bíblia diz: porquanto vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pedro começa essa carta convidando os seus leitores. Talvez não era isso que eles queriam ouvir logo de caras, né? Como talvez não era isso que você queria ouvir hoje, mas ele começa essa carta convidando os seus leitores a olhar para cima, a olhar para o alto. Pedro está dizendo aqui logo de caras: existe uma esperança viva, algo que ninguém tira das nossas vidas. Num mundo de mentira, existe uma verdade, e essa verdade tem nome, e se chama Jesus Cristo. E ele diz no verso 5, 1 Pedro capítulo 1, verso 5, ele diz assim: vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que verdade maravilhosa, você está guardado pelo poder de Deus. Existe uma salvação que ninguém tira de nós. A Bíblia diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente você já está lá, você está aqui, mas espiritualmente uma parte de si já está lá, sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. No plano espiritual nós já estamos lá, mas um dia Pedro diz que isso vai ser revelado a todos os homens. Sabe o que isso significa? É que podem zombar da tua fé, mas um dia todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Podem criticar-te por seguir a Jesus, mas um dia toda a língua confessará que Jesus é Senhor.
Nós podemos não ter grandes coisas aqui nessa terra, mas lá na frente, nós sentaremos com Jesus no trono. Nós podemos até não ver hoje, mas um dia veremos face a face. E Jesus falou: olha, está difícil, é difícil me seguir, é difícil me imitar, é difícil fazer o que eu mando. Olha, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai tem muita morada. Eu vou preparar lugar para vocês. Então Pedro começa essa carta assim: lembrem-se da vossa salvação, lembrem-se do vosso lugar, não se distraiam com os problemas que vão aparecendo pelo caminho, porque diante de Deus, o que Ele tem para nós é muito superior. E no verso 6 de 1 Pedro capítulo 1, ele diz: olha, nisto exaltai, nisto se alegrem. Você é feliz com a sua salvação? Eita! Você é feliz com a sua salvação? É mesmo? Ou você é feliz quando o Senhor te abençoa com alguma coisa? Ou você é feliz porque o Senhor arrumou aquele trabalho que você sonhava? Ou você é feliz porque o Senhor deu condições e você comprou um carro novo? Comprou aquela moto, comprou aquele apartamento? É isso que te faz feliz? Só que isso aí é tudo passageiro. Hoje você tem, amanhã você deixa de ter. Então você realmente é feliz com a salvação? Você se alegra com aquilo que Jesus fez pela sua vida? Você entende a sua salvação? Você entende a sua salvação? Você entende que precisava de ser salvo? Porque às vezes alguns eu acho que nem perceberam que precisavam de ser salvos. Não, mas eu sou um cara tão bonzinho, né? Eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu até dou o meu dízimo, então eu tenho que ser salvo mesmo. Irmão, se não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário, você podia fazer tudo isso e mais alguma coisa, e nada era suficiente para te salvar. Você consegue entender de onde que o Senhor te tirou, nos tirou? Você consegue entender o estado em que você estava e onde Ele te colocou? E eu não estou falando aqui da transformação da vida do crente durante o seu tempo aqui. Eu não estou falando aqui do drogado que deixa as drogas, não estou falando do alcoólico que deixa a bebida, eu não estou falando da família que é restaurada. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso é uma consequência de uma coisa: Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Jesus abriu os teus olhos para ver a condição em que tu estavas. Jesus te tirou da condenação eterna e te trouxe para a vida eterna. Nós estávamos mortos e Jesus nos deu vida, e por isso eu posso caminhar até Ele. Você já viu morto andando? Morto anda? Não. Então você só caminha em direção a Jesus porque Ele te ressuscitou primeiro. Já pensou nisso? Se você faz algo em direção a Jesus, é porque o Senhor te tirou da morte para a vida. Ele nos tirou do poço onde nós estávamos e hoje estamos aqui. Pensa a diversidade de pessoas aqui, com pensamentos diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas estamos aqui unidos por uma causa: o Senhor Jesus, que nos salvou, que nos resgatou, que morreu por nós, que nos une, que um dia vem nos buscar também. E se você consegue entender isso, Pedro diz assim: olha, tenham confiança na salvação e exultem de alegria por isso. Exultem de alegria por isso. A alegria em Jesus, ela não é circunstancial, ela é posicional. Então não tem a ver com as circunstâncias que eu estou passando, tem a ver com a pessoa com quem eu estou, que é Jesus. É isso que é a alegria de Jesus. E Pedro estava dizendo aqui: olha, está difícil de viver nesse mundo, está difícil aguentar as provações. Se alegrem, se exultem, não se desesperem, porque nada disso muda o que nós somos em Cristo Jesus. E assim Pedro começa essa carta de esperança para a igreja. No verso 13, ele começa: por isso, capítulo 1 do 1 Pedro, ele diz assim: por isso, ou seja, por causa dessas verdades, por causa da promessa eterna, por causa da salvação, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios.
Eu já expliquei aqui o que é cingir. Cingir é amarrar. Nos dias de hoje, cingir seria arregaçar as mangas. Quando eu vou fazer alguma coisa, o que é que eu faço? Arregaço as mangas. Na altura, as pessoas usavam túnicas. Correr com uma túnica é mais complicado. Então eles cingiam as túnicas. Eles davam nós nas túnicas para ficarem mais preparados. Então o que Pedro está dizendo aqui é: arregacem as mangas do vosso pensamento. Pedro está falando de prontidão mental. Diante de todas essas verdades que eu falei, da nossa salvação, daquilo que Jesus fez por nós, da esperança que nós temos nele, Pedro está falando que, olha, estejam vigilantes, estejam preparados, não vivam relaxadamente. Todo mundo sabe o que é sóbrio, né? Sóbrio é o contrário de embriagado. Quando uma pessoa está embriagada, ela não sabe nem o que é que ela está fazendo, ela não sabe nem o que é que ela está falando, ela não tem controle sobre as suas ações. Então Pedro diz: olha, sejam sóbrios, sejam vigilantes, preparem o vosso entendimento para as coisas que são do Senhor. Irmãos, o inimigo, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Talvez, às vezes, parece que alguns de nós crentes brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A Rose falou semana passada dos vacilos que nós damos. E o diabo está lá, rodando como um leão, procurando a quem tragar. E esse inimigo que nós temos, ele está à espera de um vacilo seu, de um vacilo meu. Ele quer acabar com as nossas famílias, ele quer acabar com os nossos filhos. Você que é pai, seja sóbrio, não vacile, não entregue os seus filhos nas mãos de Satanás. Vigie com quem que ele se relaciona, vigie com o que é que ele está vendo na TV, o que é que ele está assistindo no telefone, nas redes sociais. Vigie que tipo de jogos que ele joga, o que é que ele faz no quarto trancado. Eu não sei como é que existe quarto trancado com um adolescente lá dentro. Vigie, seja sóbrio, não facilite. Você é autoridade sobre o seu filho. É melhor ele chorar hoje do que você chorar amanhã. E Pedro está dizendo assim: olha, vigiem, tenham o pensamento preparado, estejam atentos, vigiem no seu casamento, não dê lugar ao diabo, não vacile. Sabe uma parte que hoje em dia a maioria dos casais vacila? É na área sexual. Irmãos, um casamento deficiente na área sexual é um casamento deficiente em todas as áreas. Hoje os casais trocam o relacionamento íntimo pelo telemóvel. Vão os dois para a cama, cada um com o seu telemóvel, cada um vira para o seu lado, até dormir. Vigia, não vacila. Olha o que é que diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Coloca aí. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Paulo está falando aqui de relação íntima. Eu posso dizer isso de uma maneira mais clara. De relação sexual. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, curioso esse talvez de Paulo aqui, por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência ou domínio próprio, é a mesma palavra aqui. Irmãos, se isso não fosse tão sério, vocês acham que o Espírito Santo tinha deixado isso para nós, registrado? E esta é das áreas em que nós casais mais vacilamos. E o diabo está cheio de alternativas para isso. Pornografia, aquela colega de trabalho, aquele personal trainer lá do ginásio. E depois as pessoas se queixam. Mas a palavra já avisou: não vacile, meu irmão, não vacile, minha irmã. É para orar? Amém, vamos orar junto. Mas vai orar a noite toda? Não acaba nunca? Irmãos, é muito importante isso.
E nós estamos trocando esse relacionamento de intimidade que é de Deus, pelo telemóvel. Ou outras coisas piores. O diabo quer destruir os casamentos e ele começa aí, afastando o casal da sua intimidade, quebrando o diálogo. Tem casais que não falam mais em casa, não conversam, não fazem um ponto de situação do casamento, não falam do que é que está bem, do que é que está mal, do que é que pode melhorar. Irmãos, vamos mudar isso. Vamos conversar com as nossas esposas, vamos nos ajudar uns aos outros. Se os dois trabalham, dividam as tarefas domésticas. Vocês são uma equipa de sucesso, meus irmãos. Quando um casal está unido, não há limites para aquilo que eles podem fazer e alcançar. E antes que você pense que o seu casamento já não tem hipótese, tem sim. Em nome de Jesus, tem sim. Mas os dois têm que tomar uma posição, uma decisão, um pelo outro e os dois por Cristo. E um dia você olha para trás e pensa: ainda bem que eu não desisti. Foi difícil, mas vencemos. Não vacilem. Esteja preparado. Arregaça as mangas. Jovens, não brinquem com o fogo, jovens. Cuidado. Vocês vão ter o vosso tempo. Jovens, solteiros, vocês vão ter o vosso tempo. Um dia vocês vão conhecer alguém, vão casar, vão constituir uma família também. Tudo no seu tempo. Agora, se guardem, se preparem, orem. Será que vocês oram? Orem assim: Senhor, prepara um marido para mim. Senhor, prepara uma esposa para mim, uma mulher de Deus, um marido, um homem de Deus. Será que vocês oram por isso? Orem por isso. Porque tem tanta pessoa sofrendo porque não orou. Tem tanta pessoa sofrendo duro porque não orou. Então, jovens, vocês vão ter o vosso tempo. Vão ter o vosso tempo. Essa pessoa vai estar ao vosso lado o resto da vida. Você já pensou nisso? O resto da vida, né? O casados não é casados para sempre, é até a morte separar. No céu ninguém é casado. Não sei se os irmãos sabiam isso. Peço desculpa se desiludi alguém. Né? Jesus falou que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Então o casados para sempre é para sempre aqui, na terra. Agora imagine, vocês vão escolher uma pessoa que vai passar o resto da vossa vida com vocês. Tem que ser alguém mais ou menos, hein? Senão vai ser chato isso. E tem que ser alguém de Deus. E tem que ser alguém de Deus. Não pode ser qualquer um. Vocês não são descartáveis. Meninas, vocês não são descartáveis. Vocês são preciosas. Meninos, a mesma coisa, vocês são preciosos. Vocês não são como um copo. Imagina lá um copo. Tem ali um monte de copos ali dentro do caixote de lixo. Será que algum de vocês ia lá bebia de um copo daqueles? Tipo, ia lá, tem uns copos bonitinhos ali, limpinhos, né? Cheirosinhos, mas eu não gosto desses copos limpinhos aqui. Eu vou escolher um copo babado, sujo. Está um ali, olha, pisado. É isso que Satanás quer fazer com vocês. Quer vos tornar em algo descartável, em que eu uso e jogo fora. Existe tempo para todas as coisas. Agora é tempo de vocês buscarem a Deus. Agora é tempo de vocês confiarem em Deus. Deus tem o melhor homem, a melhor mulher para a vossa vida. Mas vocês têm que colocar isso como uma prioridade. Tem uma palavra lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, muito interessante para nós jovens. Eu sou jovem também, meus irmãos. Vocês são um pouquinho mais do que eu, mas eu também me considero jovem. Sabiam que Timóteo tinha 40 anos? Jacó saiu de casa com 40 anos. Isaac saiu de casa com 40 anos. Era um jovem. Né? Se a gente só não estamos velhos, só estamos noutra época. Então, olha o que é que diz 1 João capítulo 2, verso 14. No final do versículo. Coloca isso. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Vocês acreditam que já venceram o maligno? Amém. Vocês já venceram o maligno. Quando vocês rejeitam um cigarrinho lá na escola, vocês estão vencendo o maligno. Quando vocês rejeitam aquele copinho
com uma substância qualquer lá dentro, vocês estão vencendo o maligno. Quando vocês rejeitam amizades que te vão levar para longe de Deus, vocês estão vencendo o maligno. Quando vocês vêm aqui à igreja, vocês estão vencendo o maligno. Quando vocês oram, vocês estão vencendo o maligno. Quando vocês leem a Bíblia, vocês estão vencendo o maligno. Vocês já venceram o maligno porque vocês estão aqui hoje. O Espírito Santo está a dizer para nós: não vaciles, não vacilemos nós. Não facilite. Tenha a mente preparada. Vamos ter a mente preparada para as coisas que é de Deus. E esperar no verso 13, 1 Pedro capítulo 1, verso 13. E esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus vale a pena. Eu não sei, você tem muitos planos aí na sua vida, né? Muitas coisas que você quer fazer. Eu também tinha alguns até uns anos atrás. Jesus vale a pena. A graça do Senhor vale a pena. A nossa salvação vale a pena. Pode ser desafiante essa vida de vigilância, mas a nossa salvação é preciosa demais para que a gente venha negligenciar. E por isso Pedro, olha, esperai inteiramente, por completo. Não podemos ser crentes meia boca. Não podemos andar com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé em Jesus. Esse estilo de vida é uma farsa. É uma farsa. Jesus não aceita farsas. Apocalipse capítulo 22, verso 11 diz assim: olha, continua o injusto fazer injustiça, continua o imundo sendo ainda mais imundo, mas o justo continua a prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Decida de que lado você está. De que lado você está? De que lado é que nós estamos? Vamos deixar a hipocrisia. Vamos tirar essa máscara religiosa que alguns de nós colocamos e ser por inteiro diante de Deus. Esperar inteiramente. Isso não significa perfeição. Significa compromisso. Compromisso com a cruz, compromisso com a verdade, compromisso com a mudança. Deus não chama perfeitos, Deus chama arrependidos e vai os aperfeiçoando ao longo da vida. Ele não pega um vaso rachado com defeitos, passa uma cera no vaso, pinta e pronto, fica bonito. Está todo quebrado por dentro, mas por fora está bonito. Deus pega um vaso defeituoso, como todos nós somos, Ele quebra, amassa e faz em cacos, mas depois Ele faz esse vaso de novo, sem cera, sincero diante dEle. Deus está te quebrando porque Ele tem algo para a nossa vida, para a sua vida, algo novo. E Deus quer que nos cheguemos a Ele com um coração sincero e verdadeiro, sem hipocrisias, sem máscaras religiosas, sem fingir ser o que não é. Seja você diante de Deus, é isso que o Senhor quer. Seja você diante de Deus e confie que o Senhor vai mudar a sua vida, por muito difícil que ela esteja. E viva, como diz no verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Não somos mais ignorantes, meus irmãos. A palavra aqui é pregada todo domingo. Toda segunda-feira, nas células, nós não somos mais ignorantes. A altura de brincar de igreja e de ser crente acabou. Não olhe para trás, olhe para Jesus, não foque nas fraquezas, não foque nos seus pecados, olhe para a cruz que te salvou. O tempo da ignorância já passou. Hoje nós conhecemos a verdade. Então é hora de nos agarrar a essa verdade. Deixar o pecado para trás, deixar os vícios para trás, deixar tudo que não agrada a Deus e nos impede na caminhada. Hebreus 12, capítulo 1 e 2 diz assim, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É difícil, foca em Jesus. É em Jesus que está a nossa vitória. Não olhe para si mesmo, para as suas fraquezas, não foque nisso. Ponha os olhos naquele que te salvou. Até porque não é pelos seus méritos, é pelos méritos dele que você é salvo. Aleluia. O pecado ficou lá atrás, não queira voltar. Não queira flertar com o pecado, brincar com o pecado, brincar com o fogo. Seja sóbrio, seja vigilante. Verso 15, pelo contrário, 1 Pedro capítulo 1, pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo, não é só em algumas partes. Tornai-vos santo vós mesmos em todo o procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama a uma vida separada. O mundo está perdido, o mundo é inimigo de Deus, o mundo odeia a cruz de Cristo. Não se misture com o mundo. Ser santo é ser separado. Cuidado com as modinhas. Cuidado com as coisas que fazem sucesso no mundo. Cuidado com as tendências que todo mundo quer correr atrás. Com as amizades, com os influenciadores que fazem sucesso. Não podemos misturar o santo com o profano. Você é santo e o que é do mundo é profano. Não queira vestir o que o mundo veste. Não queira falar como o mundo fala. Não queira imitar o que o mundo imita. Não precisamos de imitar o mundo para ser felizes, meus irmãos. Olha como o tempo que tivemos ontem maravilhoso, ali naquela festa. Estávamos ali talvez estava mais pessoas lá ontem do que está aqui hoje. Com 100 e poucas pessoas ali. Pensa, não foi preciso álcool, não foi preciso drogas, não foi preciso cigarro, não foi preciso música alta, indecente. Não precisávamos de fingir nada. Tivemos ali uma comunhão pura e verdadeira. Aí quando a polícia chegou, porque tem sempre alguém que se incomoda, né, com as coisas de crente. Aí eles mesmo quando chegaram, eles já viram que, eles mesmo falaram, não, dá para perceber que você está tudo de boa aí, tranquilo, famílias. Eles mesmo viram. E a igreja é aquilo ali. Aquilo ali é a igreja. E ontem nós estivemos ali santos, separados. Porque a comunhão da igreja faz isso também. Porque tem muitas pessoas que pecam porque se isolam. Porque quando nós estamos juntos, ficamos mais fortes até para vencer fraquezas pessoais. Vou dar um exemplo. Se eu fumo e eu estou num ambiente em que ninguém fuma, as pessoas podem até não se importar que eu fumo lá, mas eu tenho tendência a fumar menos. Se eu bebo, e se eu estou num ambiente em que ninguém bebe, mesmo que seja permitido eu beber nesse ambiente, eu vou ter tendência a não beber. Porque a comunhão, ela santifica também. Alguém vê pornografia em público? Alguém se masturba em público? Espera bem que não, né? Quer dizer, porque são coisas que a gente faz porque a gente se isola. Mas quando estamos em comunhão, nós estamos nos santificando um ao outro. Nós estamos nos ajudando. Por isso que o salmista diz, olha quão bom e agradável que os irmãos vivam unidos, porque o Senhor derrama a bênção sobre o povo. Nós não precisamos de imitar o mundo, meus irmãos. Nós não precisamos de imitar o mundo para encher a igreja. Nós não precisamos de um palco bonito, com fumo, com pirotecnia, com ritmos musicais que vão agradar a nossa carne, com luzes psicadélicas. Nós precisamos de um louvor que seja cristocêntrico, que louva a Deus, que exalta a pessoa de Cristo, que coloque Jesus no seu lugar de honra. É isso que nós precisamos. Não precisamos de imitar o mundo para encher a igreja. Precisamos de encher a igreja de Jesus. E isso sim atrai. Jesus não está às nossas ordens. Jesus não é o nosso namoradinho. Jesus não é o nosso coleguinha. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E é assim que Ele tem que ser adorado e louvado. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão. Nós não precisamos de mover pessoas emocionalmente para que as pessoas se convertam a Cristo. Nós precisamos de palavra de Deus, da palavra que confronta, da palavra que nos transforma para uma vida de santidade. Por isso o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Verso 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O tempo da nossa peregrinação deve ser encarado com muito temor. E temor não é medo de Deus. Com reverência, com respeito, honrando o Senhor. E nós
nos lembrar quem somos neste mundo perdido e da responsabilidade que nós temos. Você não tem que ter medo de Deus, mas tem que saber que Deus é justo. Pedro está dizendo assim, olha, se você invoca, ou seja, se você o chama de pai, deve viver como filho. Você não diz, meu pai querido, pai amado, diante da tua presença, estou aqui, ajuda, abençoa meu dia, abençoa meus filhos. Você chama ele de pai, viva como um filho. Porque quem brinca de ser filho, não será tratado como filho. Por isso que Deus quer nos por inteiro. Sabe porque é que Deus nos quer por inteiro? Pensa assim, você vai ali e compra um carro. Há um valor, um carro qualquer, 20 mil euros. E você paga os 20 mil euros. Só que quando chega lá, ele só te entrega as rodas da frente. Você pagou o carro. Só que olha, está aqui as rodas da frente. Deus abençoe, bom negócio. Você aceitaria? Alguém aceitaria esse negócio aí? Não, né? Pensa assim, você vai lá comprar o iPhone. Como é que está? Estamos em qual iPhone hoje? 17, né? Não vou dar uma de Vitória Souza, né? Mas vamos dar o exemplo do iPhone. Você vai lá comprar um iPhone. E você paga pelo iPhone 17, deve ser 1000 euros. Mas quando você pega o iPhone lá, ele te dá a capa. Você paga o iPhone, só que ele está aqui a capinha. É isso mesmo. Você aceitaria essa capinha, uma vez que você comprou o iPhone? Aceitaria? Então por que achamos que Deus vai aceitar a nossa capa religiosa que nós colocamos, sendo que Ele pagou todo o preço por nosso corpo, alma e espírito? Você acha que Deus vai aceitar? Aleluia. Ele quer que nós nos separemos totalmente para Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele nos quer por completo. Por que Ele nos quer por completo? Porque Ele nos resgatou, comprou por completo. E o mais extraordinário é que essa compra que Deus fez por nossa vida não foi nem com dinheiro. Foi algo muito mais precioso do que dinheiro. No verso 18, Pedro fala, olha, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Prata e ouro é uma coisa boa, né? Hoje em dia a gente não dá tanto valor porque a gente está habituado a dinheiro em espécie. Mas prata e ouro é uma coisa boa. Mas a Bíblia diz que é corruptível. Você pode ter 1 milhão de euros, imagina você ter 1 milhão de euros. Eu até não me importava de ter 1 milhão de euros. Mas se eu guardo aquele 1 milhão de euros numa mala e essa mala queima, onde é que vai parar 1 milhão de euros? Em cinzas. E por isso que Paulo diz assim, Pedro disse, olha, não foi com coisas corruptíveis, coisas que desaparecem, coisas que se perdem, como prata e ouro. Para Deus isso não tem qualquer valor. Dinheiro para Deus não tem qualquer valor. Você acha que Deus fica impressionado porque você tira uma nota de 100 e coloca aqui? Uau, meu servo deu 100 euros, agora tem que responder a oração dele, né? Ele foi dizimista. Mas tudo aí você faz é para você, não é por Deus. Faz porque você não é uma pessoa gananciosa, porque você ama a obra, porque você quer que outras pessoas conheçam essa palavra, essa verdade. Mas para Deus não tem valor nenhum, tem valor para nós que temos que pagar uma renda. Mas para Deus, você acha que isso tem algum valor? E ele diz lá no verso 18, olha, não foi com ouro nem prata que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais delegaram. Nós nos agarramos a coisas fúteis, coisas inúteis. Nós nos corrompemos por coisas inúteis. Aquilo que nos afasta de Deus, que é para nós muitas vezes tão importante, para Deus é inútil. Para Deus não tem valor nenhum. Ai não, pastor, eu agora não vou porque eu estou trabalhando, porque eu tenho que fazer. Deus não está preocupado com essas desculpas, com essas coisas. E muitos de nós estamos trocando Deus por coisas inúteis, sem valor nenhum. Pessoas estão perdendo a salvação por coisas sem valor, se agarrando a elas como se elas fossem alguma coisa, quando na realidade não é nada. O Espírito Santo deixou bem claro através de Pedro, ouro e prata
não serve de nada para mim. Hábitos passados não têm valor. Pedro mostra o que é que verdadeiramente tem valor. E Pedro nos lembra o valor pelo qual nós fomos comprados de volta do Senhor, que é muito mais valioso do que qualquer coisa que você possa ter adquirido. Não foi com ouro nem prata, o verso 19 diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto a nós no fim dos tempos, por amor a nós. Antes de nós existirmos, o sangue de Jesus já tinha efeito sobre a nossa vida. E foi esse sangue que possibilitou a nossa existência. Antes do Senhor dizer haja luz, Ele disse haja cruz. O precioso sangue de Jesus, que pagou o preço que nenhum de nós podia pagar. Vamos ficar de pé. Que cumpriu o que nenhum de nós podia cumprir, por amor a nós. No verso 21 diz assim, olha, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança esteja em Deus. Irmão, está difícil viver nesse mundo? Eu acho que só não está difícil viver nesse mundo quem ama esse mundo. Mas todos os dias eu peço, Senhor, volta logo. Vem buscar a tua igreja. Porque às vezes parece que tem pessoas que estão amarradas por um fio. E que Jesus não volta logo, elas não aguentam mais. E eu peço, Jesus, volta, vem nos buscar. Está difícil presenciar tanta miséria. O ensinamento de Pedro para nós nesta tarde é: tenha fé, tenha esperança em Deus. O Senhor um dia porá fim a todas essas injustiças que nós temos visto. Se Jesus está preparando um lugar para nós, não desista, não desanima, não desfaleça, siga firme com Jesus. No verso 22 diz também: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos do coração uns aos outros ardentemente. Você já viu como isso é pesado para nós? Que a gente deve se amar uns aos outros ardentemente, obedecendo a palavra, praticando o amor ao próximo. Irmãos, quando eu estava lendo isso, realmente me chamou a atenção esse termo que Pedro usa, ardentemente. Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem a igreja. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a comunhão dos irmãos. Eu não consigo imaginar. Eu sem a minha família, mas sem os irmãos juntos também. Os irmãos que o Senhor colocou na nossa vida. Quando alguém às vezes me diz assim: ai pastor, hoje eu não fui na igreja porque eu decidi ficar com a minha família. Eu fico assim: mas eu pensei que eu fazia parte dessa família também. Eu penso nisso. Eu achei que eu fazia parte dessa família. Não é o que nós dizemos? Que somos uma família. Sem qualquer falsidade. Vivendo, né? Não lembro da letra da música, mas não tem uma música que a gente canta assim? Aí quando alguém diz: não, eu decidi ficar com a minha família em casa, eu fico assim: mas não era todo mundo família mesmo? Pastor, o senhor está sendo radical. Eu respeito a opiniões, mas eu vivo assim. Porque para mim vocês fazem parte da minha família. Quando a gente faz um aniversário e convida a igreja toda, não é para aparecer, não é para dar uma de bonito. Pastor, agora quer fazer um aniversário e convida a igreja toda. Deve ser a igreja que está pagando isso aí. Não é para isso. É porque nós temos prazer de estar com os irmãos. É o que a Bíblia diz: amor ardente uns pelos outros. Que o Senhor coloque esse amor nas nossas vidas. Aleluia. Verso 23 para terminar, 23, 24 e 25. Porque foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva. Olha o que é que Pedro está falando. Toda a carne é como erva, e toda a sua glória, a glória da erva, como a flor da erva.
seca-se a erva e cai a sua flor. É isso que a gente vive, vivendo glória como a glória da erva. Essas árvores bonitas que a gente vê aí, agora vai ficar à altura de elas ficarem feias, né? No inverno fica só o esqueletinho da árvore, né? Mas no verão estão bonitas, viçosas. Mas Paulo diz, nós somos assim. As coisas que a gente ambiciona aqui, vai e vem, não tem qualquer valor. Mas olha o que é que ele diz no verso 25, para terminar, agora mesmo terminar. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tudo vai passar, meus irmãos. A sua juventude vai passar. Ai, jovens, é uma chatice. A pior coisa que eu quis alguma vez na vida foi deixar de ser jovem, porque eu achava que eu ia deixar de ser jovem e a coisa ia ficar muito boa. Mas tá aí, é tão bom ser jovem, mas acaba. A tua beleza vai acabar, minha irmã, meu irmão. Tem uns mais bonitos que outros, mas a sua feiura vai acabar também. Amém? Eu entro aí nessa da feiura, né? Os seus problemas, isso vai tudo acabar. A palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra tem um nome, esse nome é Jesus. E se você está em Jesus, você permanece para sempre junto com esta palavra. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.